Certo? Vamos começar aqui. Então, a aula de hoje, a gente vai entrar falando sobre utilizando a nossa ferramenta PHP-MyAdmin. Vai ser os mesmos comandos, só que agora vai ser uma maneira mais fácil, mais visual de tratar esses comandos, né? E a gente vai também falar sobre os constraints, que são as restrições. Eu me lembro que na aula passada teve até algumas pessoas que comentaram sobre botar limite nas tabelas. E se eu repetir algum valor ou algo do gênero? Então, agora a gente vai colocar restrição na tabela para que isso não ocorra, certo? Outra coisa que nas atividades tiveram algumas pessoas que já começaram a usar as ferramentas do PHP-MyAdmin, né? Que eu vi que já selecionavam a tabela clicando nela, sem usar o comando select. Então, deve ter uma pessoa que deu uma adiantada. Mas agora sim que eu vou mostrar como é que faz para fazer tudo que a gente fez até agora, só que utilizando a ferramenta PHP-MyAdmin, que é mais visual, a gente clica, é bem mais didático também. Vocês vão ver que clicando nos comandos que a gente quer, a ferramenta diz como é esse comando em linguagem SQL. Então, é um dos motivos do porquê que a gente decidiu dar esse mini curso utilizando essa ferramenta, certo? Então, vamos relembrar um pouquinho a aula anterior, né? Para entrar na aba de comando SQL, a gente clica na aba SQL. Os tipos de dados são atribuídos que especificam os tipos de dados que os objetos podem manter. E aqui embaixo, na tabelinha, a gente tem os comandos SQL e a definição desses comandos, certo? Então, por exemplo, a gente tem o comando create database, que vai criar um banco de dados. Drop database, vai eliminar um banco de dados. Show databases, mostra todos os bancos de dados do servidor. Use, o nome do banco, vai selecionar o banco de dados. E assim vai. Certo? Então, vamos começar a nossa aula. Gente, lembra que para selecionar um banco de dados, ou mostrar o banco de dados que a gente usava os comandos use, banco de dados, né? Use database, e show databases, para mostrar quais eram os bancos de dados que a gente tinha no nosso servidor, no nosso computador, e para selecionar um banco de dados que iria sofrer alterações, ou que a gente iria adicionar uma tabela, ou algo do gênero. Na ferramenta, provavelmente você já deve ter percebido, a gente consegue visualizar os bancos de dados aqui na árvore. Então, por exemplo, aqui no meu slide, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 bancos de dados com os seus nomes, né? Então, eu tenho um banco de dados chamado primeiro, o banco de dados chamado test. Então, eu consigo visualizar por aqui, mas eu também consigo visualizar na aba banco de dados. Bancos de dados, na verdade. E aqui embaixo, eu consigo ver os mesmos bancos de dados. Então, é muito mais fácil, obviamente, visualizar aqui na árvore, que ela já fica como atalho para a gente. Sempre quando a gente for manusear no programa, ela sempre vai estar lá, a não ser que a gente queira esconder ela, clicando na setinha. Mas eu também consigo visualizar nessa abinha. Certo? E se eu quiser trabalhar nesse banco de dados, é só eu selecionar o banco de dados que eu quiser trabalhar. É só clicar em cima, certo? Ao selecionar a base de dados, tanto pelo atalho quanto pela aba banco de dados, o programa ele vai nos redirecionar para uma aba chamada estrutura, onde é possível visualizar todas as tabelas do banco de dados que foi selecionado. E aí, para selecionar a tabela, é possível tanto pelo atalho quanto pela aba estrutura. Vou falar de novo. A gente está aqui vendo os nossos bancos de dados. Aí, digamos que eu cliquei no banco de dados primeiro, tanto na árvore quanto aqui na aba banco de dados. No que eu cliquei, ele vai direcionar a gente para cá, para essa aba aqui que vai ser criada, né? Porque aqui, se a gente olhar, ela não está aqui. Mas quando eu clico no banco de dados,
ela se cria. Então, também é uma coisa para se prestar atenção no que a gente está selecionando. Os comandos vão se alterar, vai abrir comando novo, dependendo do que está sendo selecionado na nossa ferramenta. Outra coisa interessante, aqui em cima, ó, onde está escrito servidor 127, ele mostra que, ó, eu estou selecionando o banco de dados primeiro. Isso também é um indício de tipo, olha, você está selecionando o banco de dados primeiro. Para se lembrar. Então, selecionando o banco de dados, ele vai vir aqui para a estrutura e vai mostrar quais são as tabelas desse banco de dados, ó. E é as mesmas que estão aqui, ó. Eu tenho a tabela alunos, alunos 1 e clientes, por exemplo. Certo? Perfeito. Então, até agora, a gente já sabe como ver, como selecionar banco de dados e as tabelas também. Agora, a gente vai criar um banco de dados utilizando a ferramenta. A gente pode criar tanto clicando nesse ícone chamado novo, que vai me direcionar aqui para o banco de dados, né, para eu criar um banco de dados, quanto clicando na aba bancos de dados e vir aqui nessa areazinha para criar o banco de dados. Então, para criar um novo banco de dados, é possível tanto clicando no ícone novo, quanto na aba bancos de dados, onde o programa será redirecionado para uma página em que uma área dela serve para criar o banco de dados. É só adicionar o nome do banco de dados e clicar em criar. Certo? Ana, o que é isso daqui? Esse UTF-8M, não sei o quê? Não sei. Vou ser bem sincero com vocês. Não me aprofundo. Isso daqui não é relevante pra gente agora. E eu também não fui atrás de pesquisar do que é. Mas não vai fazer diferença para o nosso mini curso, certo? Perfeito. Aí aqui, você coloca o nome do banco de dados e clica em criar. E no que você fizer isso, vai criar o banco de dados, certo? Se a gente quiser eliminar o banco de dados, lembre que no SQL a gente colocava o quê? Comando drop database, né? Se eu quiser eliminar utilizando a ferramenta PHPMyAdmin, eu vou selecionar aqui, ó, no quadradinho, vou selecionar o banco de dados que eu quero eliminar, clicar em eliminar, e assim vai aparecer uma abinha aqui, ó. Olha só que legal. Ele vai me falar qual é o comando que eu estou executando em forma de SQL, que é o drop database provas. E aí, se eu quiser apagar esse banco de dados, eu só vou clicar em eliminar. Então, para apagar um ou mais bancos de dados, marcar a caixa do banco de dados, clicar em eliminar. E aí vai aparecer esse pop-up pedindo a confirmação. Importante, para alguns comandos executados pelo PHPMyAdmin, a ferramenta demonstra como é o comando em SQL. Ou seja, não são todos os comandos que a ferramenta vai demonstrar como é esse comando escrito em SQL. Mas já é legal o suficiente saber que para alguns comandos ele vai me dar essa dica de como é esse comando em SQL, certo? Ok, agora vamos criar a tabela utilizando esse comando, utilizando a ferramenta PHPMyAdmin. Selecionando a tabela, ó, olha aqui em cima, eu tô com eu tô com o banco de dados selecionado. Primeiro, selecionando o banco de dados, eu vou na aba estrutura, onde já tem o banco de dados existente, né? E eu tenho essas tabelas aqui, que já estão criadas nesse banco de dados. Mas eu quero criar uma nova tabela. Para eu criar a tabela, eu tenho que colocar o nome dela e o número de colunas que eu quero criar dessa tabela. Certo? Clicando em criar, ele vai me gerar uma tabela com, por exemplo, 4 colunas. Então, ó, para criar uma nova tabela no banco de dados, selecionado anteriormente, ó, eu selecionei o banco de dados, ó, primeiro. Preencher o campo com o nome da tabela, o número de colunas que deseja que ela tenha e clicar em criar. Observação, no banco recém-criado, na aba estrutura, só aparecerá a área para criar uma nova tabela. O que isso quer dizer? Nesse banco que eu estou mostrando exemplos, já tinha tabelas. Então, o layout vai estar diferente. Se eu criar uma tabela num banco
que não tem tabela, só vai aparecer essa área aqui embaixo para criar tabela. Não vai aparecer isso daqui em cima, certo? E aí, no que a gente clica aqui, ó, em criar, ou seja, eu coloquei o nome da tabela, o número de colunas que eu quero para essa tabela e vou clicar em criar. No que eu clico, ele vai me direcionar para cá. Ao clicar em criar, o programa direciona para a área de criação das colunas. Então, aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas, como eu pedi. Então, aqui eu tenho que preencher o nome das colunas. Então, ó, coluna 1, nome tal. Coluna 2, coluna 3, coluna 4. O tipo de dado. Então, clicando aqui, ele vai me mostrar vários tipos. Varchar, int, etc. O tamanho ou valor do dado. Então, se eu colocar varchar, eu vou colocar aqui, ó, 120, por exemplo. Certo? E imagino que para quem já entrou nessa parte, viu também umas outras colunas, outras áreas para serem preenchidas. O programa não vai focar nessas outras colunas, não há necessidade de saber disso agora, mas para o que a gente sabe até agora, a gente consegue preencher assim, e isso é o suficiente para criar as tabelas que a gente vem criando, certo? Ó, importante, o ícone ver SQL mostra como está o comando em forma de SQL. Então, se eu colocar os nomes, o tipo e o tamanho, né, para quem é varchar, e clicar em ver, ele vai me mostrar exatamente como é o comando em SQL, certo? Agora aqui, ó, apagando a tabela. Se eu quiser apagar, então, eu estou selecionando uma base de dados primeiro, né, ó, aqui está selecionado, e eu tenho essas tabelas. Para eu apagar essa tabela, é só eu clicar em eliminar. Ó, ao selecionar um banco de dados, é possível eliminar as tabelas desse banco, clicando no ícone eliminar. Ao fazer, uma janela confirmando o comando aparecerá, mostrando como seria o comando escrito SQL. Ó, o comando SQL aqui, ó, drop table alunos. Então, eu estou apagando, eliminando tudo que tem da tabela alunos. Certo? Ó, alterando a tabela pelo phpMyAdmin. Eu seleciono aqui, ó. Agora eu estou selecionando a tabela alunos. Olha aqui, ó. Lembra, ó o caminho. Eu estou no servidor, eu estou no banco de dados primeiro e eu estou selecionando a tabela alunos. Vindo aqui em estrutura, eu consigo clicar aqui, ó, em alterar a tabela. Ao selecionar uma tabela e clicar na aba estrutura, é possível alterar as colunas dessa tabela, eliminar as colunas e até mesmo adicionar uma nova coluna antes ou depois de alguma coluna pré-criada. Então, olha só, aqui eu consigo adicionar a coluna numa tabela que eu já criei. Qual que é a tabela? Alunos. Se eu quiser adicionar, ó, eu falo, adicione aqui uma coluna, um campo, né, uma coluna, após telefone. Então, a coluna vai vir aqui embaixo. Se eu clicasse aqui na flechinha, ele ia mostrar, eu quero que a coluna seja adicionada após e-mail ou antes de ID. E aí, clicando em executar, ele iria voltar para uma aba similar a essa daqui para você colocar as informações da coluna, o nome, etc. Certo? E se eu clicar em alterar, eu consigo voltar para essa mesma página e alterar o tipo da coluna, o valor, certo? Perfeito. E aí, inserindo os dados na tabela que a gente acabou de criar. Selecionando a base e a tabela desejados, ó, eu estou selecionando aqui, ó, eu estou na base primeiro e na tabela alunos. A gente vai clicar na aba inserir e a gente vai poder adicionar os valores que a gente quer para cada coluna, assim inserindo um dado à tabela. Então, olha só, eu estou na tabela alunos, eu vou clicar na aba inserir e aí, ó, tá em cima, mas a gente consegue ver aqui, ó, a gente tem a coluna ID, e-mail e telefone, né? Ó, o telefone tá aqui, o ID tá aqui, né? Imagino que é ID porque tá int, mas infelizmente eu coloquei o negócio em cima. E aqui é a coluna e-mail. Então, eu consigo
aqui, ó, colocar os valores. Então, ID eu consigo colocar 1 aqui, que seria o valor que eu quero, que esteja inserido na tabela, nessa coluna. Aqui eu consigo colocar um e-mail e aqui eu consigo colocar um número de telefone. E eu posso clicar em executar aqui, ó. Inserir como novo registro, então ir para a página anterior. Se eu quiser, então, voltar aqui e inserir outro registro, né? E aqui eu posso colocar quantas linhas eu quero inserir. Então, aqui, ó, eu só estou inserindo um dado, uma entrada. Mas se eu quiser inserir mais, é só aumentar a quantidade e ele vai me passar para baixo. Ele vai me mostrar, tipo, outras linhas para eu inserir. Certo? Aí, aqui, eu estou mostrando que, olha só, no que eu clico em executar e inserir, ele vai mostrar, ó, o comando aqui, ó, insert into alunos, nessa ordem, os valores tal. Da mesma maneira que a gente aprendeu na aula passada. Ó, ao clicar em executar, o programa redireciona para a aba SQL, mostrando a linguagem do comando usado para inserir um dado, assim como também confirma que uma linha foi inserida na tabela. Olha só que legal. Pergunta, gente. E se eu colocar duas entradas com o mesmo número ID? Que foi a mesma pergunta que fizeram na aula passada. Ou uma linha sem as informações de duas colunas. Ou seja, e se eu inserir um valor sem informação? Então, por exemplo, aqui o valor tá ana@usp.br e esse número aqui. E se ao invés disso eu só colocar aqui em branco e aqui em branco? O que vai acontecer? Vai inserir o valor. E se eu repetir o número do ID? Vai inserir o número repetido. Isso gera um problema, certo, gente? Porque se eu tô tendo controle, eu tô tendo uma tabela e ID é o número de identificação, não se pode ter o mesmo número de identificação para duas entradas diferentes, certo? Então é para isso que a gente vai entrar agora no assunto de constraints. O que significa constraints? São as restrições. E vindo do inglês, constraints significa restrições, certo? Então, a gente vai entrar agora num conceito muito importante chamado constraints. Até agora, alguma dúvida? Tá tudo certo? Eu gostaria que alguém me mandasse no chat, escrevesse, tá tudo certo, tá ok. Podem continuar, tudo certo? Perfeito, muito obrigada, gente. Então, vamos lá. Constraints são restrições estabelecidas para uma coluna no banco de dados. Ou seja, é um método para validar a integridade de todos os dados que entram em uma base de dados. Ou seja, eu estou colocando uma regra, uma coluna, numa tabela, para que os dados que entrem nessa tabela, eles têm que seguir essa regra. Então, por exemplo, na pergunta que eu fiz, e se eu colocar duas entradas com o mesmo número ID? Nós temos restrições que a gente pode colocar numa coluna para evitar que alguém insira dados com o mesmo número de identificação. Então, quando a pessoa tentar inserir, vai dar um erro. Vai impedir dela inserir esse dado nessa tabela se já existir um número de identificação, por exemplo, igual a 1. Então, se eu inserir uma tabela, o número de identificação igual a 1, e eu ou outra pessoa tentar inserir com o mesmo número de identificação, o programa vai dar erro e não vai deixar você executar o comando. Então, isso evita esse tipo de problema. E para isso, a gente tem os seguintes tipos de constraint. A gente tem o primary key, que para eu não falar a palavra que talvez vocês estejam pensando aí na cabeça de vocês, eu vou falar PK, para não falar outra coisa. A gente tem o comando unique, a gente tem o comando check, a gente tem o comando, né? Eu tô falando comando, mas eu quero dizer a constraint. A gente tem a constraint not null e a gente tem a restrição também foreign key, FK, ou chave estrangeira. Primary key significa chave primária também, se vocês quiserem traduzir, certo? Tá certo das duas maneiras. Então, vamos lá. Prestem bem atenção agora, porque as restrições elas são meio complicadas de entender numa primeira instância.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e escrever no chat, tá? Então, ó, a primary key, ela é uma restrição, né, que é utilizada como identificador único da tabela, sendo representada por aquele campo ou campos que não receberá valores repetidos. Ah, Ana, esse é o comando que a gente usa para não repetir valores? Também. Existe outro comando que também serve para não repetir valores, mas a primary key, ela tem uma restrição mais forte, digamos. Como ela é utilizada como identificador único, ela só pode ser listada para uma mesma tabela uma vez. Então, eu não consigo criar mais de uma primary key. Ah, Ana, mas e se eu quiser usar a primary key para mais de uma coluna? Você consegue. Então, você pode criar uma restrição, uma primary key, uma PK, para várias colunas, mas você não consegue criar mais de uma PK, certo? Então, olha só, por causa disso, existe uma lista de características que deve ser levada em consideração ao definir uma chave primária. E uma delas é: chaves primárias não podem ser nulas. O que significa isso? Significa que eu não posso, numa coluna que tenha restrição de chave primária, adicionar um valor em branco, um valor nulo. O que é um valor nulo? Eu tenho uma tabela, eu estou adicionando os valores e uma das colunas não tem um valor, está em branco. Eu não posso. Se essa coluna tiver restrição primary key, eu sou obrigada a adicionar valores não nulos. Por que eu falei? É uma das restrições que impede que você dê valor repetido. Existe uma outra restrição que seria o unique, que eu vou falar daqui a pouco, que ele é um pouco mais simples. Ele serve exatamente para você não repetir valores. E no unique, você consegue adicionar valores nulos uma só vez, mas você consegue. Na primary key, você não consegue. Então, a primary key, a chave primária, não pode ser adicionada valores nulos na coluna a qual ela está se referindo. Ou campo, seja lá o que for. Cada registro na tabela deve possuir somente uma primary key, como eu já citei. As primary keys são incrementadas automaticamente pelo banco de dados. O que isso significa? Que vão haver bancos de dados. O banco de dados ele já tem a primary key dele estabelecida. A gente consegue criar as primary keys para as tabelas. O banco de dados ele já tem estabelecida a primary key. Isso significa que eu não vou poder criar o mesmo banco de dados com o mesmo nome ou então com o nome em branco. Entende? É isso que ele quer dizer nesse caso. E as primary keys elas são as chaves para o relacionamento entre tabelas da base de dados. Certo? Aí aqui eu dou um exemplo de como é que a gente está inserindo essa restrição. Então, ó, eu estou usando a base de dados test, que já foi pré-criado, então ela existe no meu computador. E nessa base de dados, eu vou alterar a tabela pessoas. Olha só, gente, muito importante, que muita gente acabou errando nos comandos por falta de atenção em relação a ponto e vírgula e as vírgulas. Literalmente a coisa mais difícil em programação ou não mais difícil, mas a maioria dos problemas que a gente tem em executar os comandos em programação, na maioria das vezes vem por causa que a gente esqueceu algum ponto e vírgula, alguma vírgula no comando, ou porque a gente colocou algum ponto e vírgula, uma vírgula onde não deveria ter. Então, olha só, o alter table tá vazio aqui do lado. Por quê? Não é para ter uma vírgula e nem ponto e vírgula. Eu tô alterando a tabela e o comando ainda tá em aberto. Porque essas duas linhas são um comando só. Eu tô alterando a tabela e eu tô, assim como alterando, eliminando uma primary key. Certo? Então isso daqui é tudo um comando só. Eu vou alterar a tabela e vou eliminar a primary key no caso. Então, nesse exemplo, a tabela pessoas, ela já tinha uma chave primária. E olha só que interessante. Como para cada tabela eu só posso ter uma chave primária, eu não preciso especificar qual chave primária eu estou eliminando. Eu estou eliminando só a primary key, certo?
aqui embaixo, ó, eu tô alterando a tabela pessoas e eu tô adicionando a constraint. O que é constraint? Constraint é a nossa restrição. Eu tô adicionando a restrição. O nome da restrição, ó, tô dando o nome dela aqui, ó, PK não repete. Primary key. E, ó, eu tô adicionando essa restrição em 2 colunas. ID e sobrenome. Então, o que eu tô dizendo? Que as colunas ID e sobrenome, elas não vão repetir os dados e elas não vão ter dados nulos. Elas vão ter a restrição primary key. Certo? E, ó, aqui do lado, ó, eu criei a tabela pessoas e logo em seguida eu já adicionei a chave primária. Aqui na tabela pessoas, eu adicionei a chave primária, ó, para ID. Então, a síntese, para quando eu for criar uma tabela e quiser já adicionar uma chave primária ou uma constraint, uma restrição, é essa. Eu primeiro adiciono as colunas, ó, cada linha é uma coluna, lembram? Eu primeiro adiciono as colunas, o tipo de dado, e por último eu falo qual é a restrição para qual coluna. E fecho o constraint, ponto e vírgula. Ó, é possível nomear a chave primária. Aqui, nesse daqui da direita, eu não estou nomeando a chave primária, eu estou deixando o primary key. Cuidado. O computador, né, o programa, ele vai pré-estipular um nome para essa chave primária que não tem nome. Se você precisar fazer qualquer alteração na tabela ou eliminar essa chave primária, sem saber o nome, você consegue para a chave primária, por causa que só a cada tabela só se tem uma chave primária, então até aí não teria problema. Mas é sempre bom a gente dar nome às nossas restrições, porque as outras restrições a gente pode colocar em mais de uma coluna. E se a gente quiser alterar a coluna e apagar uma restrição, ou fizer qualquer coisa do gênero, a gente precisa especificar qual restrição que a gente está alterando. E para isso tem que colocar o nome. E se a gente não estipular o nosso próprio nome na restrição, a gente vai ter que ir atrás de saber qual é o nome que o programa colocou para a gente. Isso pode ser complicado. Tem como ver que seria a maneira mais fácil é ir pela ferramenta PHP-MyAdmin e olhar a descrição da tabela, que nem a gente fez, né? Na aula passada, a gente usava o comando describe e ele mostrava a descrição da tabela, mostrava o tipo de dado e ao lado mostrava as restrições desse dado também. Mas para evitar esse tipo de problema, é sempre melhor a gente nomear as coisas, certo? Até aqui, alguma dúvida com relação à restrição primary key? Tudo certo, né, gente? Alguém dá um salve para mim? Obrigado, Maria. Obrigada, Maria. Então vamos dar andamento aqui. Ó, agora a gente vai falar das outras restrições. Então, como eu já tinha dado um spoiler, né? A gente tem a restrição unique, que impede que valores duplicados sejam inseridos na coluna. Ao contrário das primary keys, várias uniques podem ser definidas na mesma tabela, ou seja, ela não está restrita a colunas definidas. Check. Permite que seja definido um predicado que um predicado que uma linha precisa atender para que ela possa ser inserida ou modificada em uma tabela. O que significa? A restrição check significa que qualquer linha ou entrada que eu for adicionar, ele vai checar se essa entrada tem a limitação que eu estou pedindo para ele. Então, daqui a pouco a gente vai ver um exemplo, mas basicamente, se eu colocar um check para uma coluna de idade, ao qual a idade tem que ser maior do que 18, sempre que eu adicionar um valor, ele vai checar se o valor é maior de 18. Se não for maior do que 18, ele vai dar erro e não vai deixar você adicionar esse valor, certo? E not null impede que a coluna receba valores nulos no momento da inserção ou atualização dessa. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de restrição unique. Olha só, o unique
Por que eu posso fazer isso? Alguém sabe por que na restrição de unique eu posso colocar junto com a linha assim, e no primary key eu não podia colocar aqui? Alguém tem uma ideia, talvez, o porquê que isso acontece aqui? Dá-lhe uma, dá-lhe duas, dá-lhe três e eu vou dar a resposta. É por causa que o unique eu posso repetir essa restrição para as outras colunas. O primary key eu não posso. Então, por isso que, no caso do primary key, eu preciso de uma linha própria para colocar restrição nas colunas. Porque se eu colocar aqui primary key, o comando vai achar que você está criando mais de uma primary key. O que ele não vai aceitar, ele vai dar como erro. Certo? Então, fiquem atentos a isso também. Aqui, eu estou apagando, ó. Nesse caso, o comando unique, eu posso simplesmente apagar ele aqui do ID que eu inseri. Sem falar qual que é a restrição que eu estou apagando. É que nesse caso, eu só coloquei uma restrição no comando ID. Mas sempre que possível, a gente tem que colocar o nome nas constraints. E no caso, para colocar o nome na constraint, olha aqui, ó, adicionar constraint, o nome, somente o valor unique para essas duas colunas. E aqui, ó como funciona o check. Eu estou pedindo para que essa constraint, que significa check, ele vai checar na coluna idade maior ou igual a 18 e, ó, eu consigo colocar para uma mesma restrição, entre aspas, duas coisas diferentes que ele precisa fazer. Então, ele vai checar na coluna idade isso, tem que ser maior de 18 anos, e para o nome, todo nome tem que ser igual a Ana. Então, se eu colocar algum nome diferente de Ana, ele vai dar erro. Legal, né? E aqui embaixo eu posso, se eu quiser modificar uma coluna que eu já tenho, modificar ela, colocando alguma restrição, eu posso também fazer a mesma coisa. E nesse caso eu coloquei um exemplo de nó null. Eu coloquei assim, gente, porque esses comandos, eles seguem a mesma síntese. Então, se ao invés de colocar unique, eu colocasse nó null aqui, ia dar certo. Ao invés de eu colocar unique, colocar check, ia dar certo. Então, por isso que eu juntei eles meio que assim. Porque eles seguem a mesma síntese, ok? Ó, observação. No caso de nó null, como toda coluna já vem com essa constraint, é utilizado o comando modify column. O que significa? Todas as colunas, elas já vêm com essa... Elas já vêm com a constraint nula, né? Elas já vêm com essa constraint de... pode ter valor nulo. Então, se eu quiser alterar essa coluna e colocar que ela não aceite valor nulo, eu tenho que usar o modify ao invés de adicionar constraint, certo? Então, isso daqui é importante. Toda coluna ela já vem com a limitação de que ela aceita valores nulos. E para eu adicionar essa limitação, essa restrição, eu preciso usar o comando modify, certo? Ao invés de só adicionar. Lembra, ó, aqui eu estou alterando a tabela. Os dois eu estou alterando a tabela. Só que nesse caso eu estou adicionando a limitação. Aqui eu só estou modificando a coluna. Por que isso? Porque na coluna, toda coluna já vem com o valor, já vem com a limitação null. Então, se eu quiser adicionar ou modificar a coluna para que seja nó null, eu preciso especificar dessa maneira, certo? Vou repetir. Aqui, se eu estou criando uma tabela e eu não estou colocando nó null, a tabela vai ser criada com as colunas já aceitando valores nulos. Isso já é pré-estabelecido. E se eu quiser alterar essa tabela, eu não vou adicionar a limitação nó null. Eu vou modificar a coluna que eu quero essa limitação. Vocês entenderam? Ficou claro? Imagino que sim. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, quando vocês estiverem fazendo, podem me mandar mensagem, tá, gente? E aí chegamos na temerosa chave estrangeira. Então, a foreign key, ela estabelece relacionamento entre duas colunas. Ó, isso daqui é muito importante.
chave estrangeira é muito importante. Ela vai dar um relacionamento para duas colunas. Então, até então, as colunas elas estavam meio que separadas entre si. Eu inseria dados em uma, inseria dados em outra, e elas não se conversavam. Agora eu tenho uma restrição que vai fazer com que essas colunas vão se conversar. Ou seja, eu vou poder colocar uma restrição para impedir que certos dados ou que certas colunas tenham valores diferentes. Então, olha só, assim uma coluna corresponde à mesma coluna que é a primary key de outra coluna. Então, quando eu uso a foreign key, eu sempre vou correlacionar uma outra tabela que tem uma coluna que é primary key, certo? Vai ficar claro daqui a pouco, ó. Os valores presentes nas colunas definidas como chave estrangeira, né, foreign key, devem ter um correspondente em outra tabela. A tabela com a chave estrangeira é chamada de tabela filha, enquanto a tabela com a chave primária, né, primary key, ao qual a chave estrangeira se referencia, é chamada de tabela mãe. Aí vamos por um exemplo. Eu tenho duas tabelas. Eu tenho uma tabela chamada persons ou pessoas e eu tenho uma tabela de ordem, de pedidos, né, de orders. Tá em inglês, gente, eu peguei esse exemplo em inglês. Olha só, nas duas tabelas a gente tem uma coluna ID de pessoas. Vocês estão vendo? Essa tabela aqui, ó, é a tabela mãe. Por quê? Porque ela tem a chave primária. Então, essa coluna aqui, ela tem a restrição de chave primária. Essa outra tabela aqui é a tabela filha. Por quê? Porque ela tem a chave estrangeira. Então, essa coluna aqui, que é, entre aspas, é a mesma coluna, tá se referenciando a essa daqui. Então, vamos analisar um pouquinho aqui. A gente tem a tabela de pessoas, o número de identificação aqui, o nome, sobrenome, né? Nome, sobrenome e a idade. E aqui a gente tem a tabela de pedidos, orders, né? Pedidos. Então, eu tenho o pedido número 1, 2, 3 e 4, o número do pedido, né? O número de identificação, o número do pedido, e a identificação da pessoa para esse pedido. O que significa? Esse pedido número 1 é o pedido do Ola. Ó, as duas tabelas estão se conversando, estão vendo? Por quê? Porque aqui na tabela eu tenho a identificação da pessoa 3. Se eu olhar aqui na tabela de pessoas, quem é o número 3? Eu falei errado, perdão. Quem é o número 3? É o Cari. Então, o Cari, ele tem quantos pedidos? Ele tem 2 pedidos. Ele tem esses 2 pedidos, ó. Por quê? Porque o número de identificação dele é 3. Quem é 3? É o Cari Peterson. Vocês estão entendendo a conversa que é entre essas duas tabelas? Isso aqui é muito importante, gente. Isso daqui é literalmente o sistema da Amazon. Quando a gente faz um cadastro de cliente, cada pedido é posto, é identificado pelo nosso número de cadastro, ó. E se a pessoa quiser saber quem é essa pessoa que pediu, ó, ela vai em outra tabela, ó, tá aqui. Isso aqui serve para economizar espaço e economizar tempo de processamento do computador. O computador não precisa saber, ou o pedido não precisa saber qual é o nome da pessoa, qual é a idade da pessoa, não precisa de todas as informações. Eu só preciso atribuir o pedido para uma pessoa. Isso daqui é muito importante. Isso aqui é literalmente o motivo de se criar banco de dados, para você economizar tempo. Certo? Ó, olha só o que eu escrevi aqui do lado. Note que a coluna Person ID da tabela Orders referencia a coluna Person ID da tabela Persons. A PK, né, impede dados inválidos que sejam adicionados à coluna FK, pois... Ai, gente, desculpa que eu tô com um negócio na frente. Pois tem que ser um valor que esteja na tabela mãe. Certo, gente? E, ó, é assim que a gente coloca a síntese desse comando. Então, por exemplo, eu tô criando aqui uma tabela, ó, tabela pedidos. Eu tô colocando aqui, ó, nessa tabela pedidos, que é a tabela filha, aqui tá a restrição, ó. Então, a restrição é foreign key
qual que é a coluna da filha, não da mãe. A coluna é pessoa ID, que vai referenciar, reference, a tabela cliente entre parênteses, coluna ID. Aí aqui, ó, constraint. Aí se eu quiser colocar o nome dessa foreign key, nome da pessoa, foreign key, qual é a coluna da tabela filha? Pessoa ID. Vai referenciar qual tabela? Tabela pessoas. Qual coluna dessa tabela pessoas? ID. Aí se eu quiser eliminar a restrição, tá aqui, ó. E ó, olha aqui, da nossa árvore, ele vai mostrar as chaves primária ou chave estrangeira, ou até mesmo outras chaves que as colunas têm. Ó a chave ID. Isso daqui é, ó, PRI, de primária. Essa chave primária é da onde? É da coluna ID. Ó, chave primária para sobrenome. Ó, PRI, de primária. Vendo aqui, ó. Atenção. Se uma constraint não for nomeada, o programa irá nomeá-la. Isso daqui eu já expliquei para vocês, né? Ó o exemplo aqui, ó. Criamos 2 tabelas, uma mãe e outra filha. Queremos adicionar os seguintes dados na tabela de pedidos. Ó, a tabela mãe e a tabela filha. Aí uma perguntinha para vocês, gente, para eu concluir a aula. Quais são os dados que não vão entrar nessa tabela? Quais são os dados errados, né? E quais são os dados que não poderão ser inseridos nas tabelas? Deixa eu ver que horas são. Vai, gente, literalmente o último slide. Se alguém puder me responder aqui, ó. Quais são os dados que não vão entrar nessas tabelas? Levando em conta as restrições que a gente colocou aqui, ó. Ó, eu tenho uma restrição de check, eu tenho uma restrição de primary key, e essa tabela mãe, que é a tabela de usuário, né? E aqui, ó, tabela pedidos, eu tenho a restrição de chave estrangeira. E aqui eu tenho a restrição na coluna pedidos, ó. Olha aqui as tabelas que a gente tem de exemplo, que eu vou inserir. Quais são os valores que não vão entrar? O João de 10 anos e o seu Wagner. Isso, muito bem, Maria. Ó, o seu Wagner aqui, ó, número do pedido. Cadê a tabela pedidos? A tabela pedidos está aqui, ó, foi criada. Número do pedido tem que ser IND, certo? E eu coloquei uma constraint. No caso é o 0D. O número do pedido, ó, do seu Wagner aqui, ele vai entrar. Aqui o seu Wagner ele vai entrar. Não tem nada impedido que eu coloque isso daqui aqui. Só que não vai dar o nome que a gente quer, vai dar outra coisa. Por quê? Ó, eu escrevi seu Wagner. E aqui o tipo da tabela é IND. Então não vai entrar como seu Wagner, vai entrar como o quê? 0. O valor, certo? O que você falou? Você falou também o pedido, talvez, né? Bom, gente, olha só. O João, ele tá com a idade errada, ó. Por quê? A gente tem aqui, ó, a idade, a gente colocou uma restrição que tem que ser para maior de 18 anos. E o João, ele tem 10. Ele não pode entrar. Aqui, isso aqui é um erro. É um erro de quem inseriu o dado, mas o dado vai ser inserido, certo? Mas nesse caso aqui, a nossa tabela vai impedir que o dado seja inserido porque o João é menor de 10 anos. O resto tá tudo certo. Então, esse é o único erro que o nosso comando vai dar. Ó. O João é menor de 10 anos, ele não consegue entrar. Por causa da restrição que eu coloquei aqui, ó. Ó a tabela. Consertei do erro, então, ó, aqui eu consertei. Eu coloquei João maior de 10 anos, coloquei ele para 18. Os dados foram inseridos, ó. Na tabela usuários, ó, os dados inseridos. Ó, a resposta do erro da tabela pedidos.
Os dados com o ID 2, 4, 5 e 0 têm seus valores impedidos pela FK. O que significa? Que a primeira tabela que eu criei foi a tabela mãe. Tabela usuários, aqui, ó. Eu coloquei esse número ID. A tabela pedidos, olha só, tem ID que eu não posso inserir. Por que eu não posso, Ana? Deixa eu ver aqui. Ó, esse daqui, 5644. A gente tem esse valor aqui na tabela usuários? Não tem. A gente tem 2669, 3455, 9681 e 3574. Então, se eu coloquei a restrição aqui de chave estrangeira na tabela pedidos e colocar esse valor aqui, ele vai me dar erro. Por quê? Só pode inserir valores na tabela usuário ID, na tabela não, na coluna usuário ID, na tabela pedidos, que tiverem já na tabela usuários. Então, foi esse erro que deu aqui, ó. Ó, ele falou, foreign key constraint fails. Ó. E por que falhou? Falhou por causa dessas entradas aqui, ó. Ó. Aí, consertando o erro, os dados foram adicionados. Ó, o dado do seu Wagner era para estar aqui. Mas como a coluna é IND, ele vai me dar 0. Ó. E aqui é o resumo da aula, gente. Eu acabei me prolongando um pouco, infelizmente, porque essa aula de restrição é bem importante e dá uma complicação, é um pouco complicado. Quando vocês forem fazer a atividade hoje, vão perceber que vai dar um rolo na cabeça do que vocês estão fazendo. Mas é por isso que eu quis tentar explicar o melhor possível para vocês desse conceito, certo? Alguma dúvida antes que eu finalize a aula? Tá tudo certo? Olha, aviso. A atividade 3 já está disponível no Classroom. Obrigada, Maria. A entrega da atividade é até amanhã, às 10 da manhã. E amanhã a gente vai ter a aula. E aí amanhã a gente já vai começar o nosso projeto final, gente. Então, a parte teórica meio que acabou hoje. As próximas 2 aulas, eu vou estar trazendo o projeto final. Vou fazer um projeto final com vocês. E vou deixar disponível para dúvidas, tá? Então, gente, usem o programa, venham com dúvidas para mim, certo? Vão tentando, porque programação é fazer. Não adianta muito eu trazer exemplos, sendo que, no real, a programação você tem que criar por você mesmo. Na maioria das vezes, a gente não vai criar já um exemplo que existe. A gente vai criar coisa nova, certo? Perfeito? Vou desligar aqui para a apresentação. É isso, gente.